Oi gente, aqui é a Kellen e hoje é dia de resenha e a resenha do livro vai ser Os Bons Segredos. Os Bons Segredos é o primeiro livro que eu leio da Sarah Dessen. Eu ouvi dizer que ela é uma escritora famosa, ele é um livro relativamente grande, de 403 páginas. E eu tô naquele objetivo de ler todos os livros que eu tenho e que não tinha lido por algum motivo, ou não tinha pegado pra ler, que tá na estante há muito tempo, que eu comprei, o que eu ganhei. Então, esse tá na fila, então foi a vez dele. Como foi a leitura? Ela foi muito arrastada. Eu demorei semanas pra ler o livro e isso não é normal pra mim. Eu sempre leio muito rápido, em alguns dias. O que acontece às vezes é que eu ralento a leitura quando fica muito interessante e aí eu não quero acabar rapidamente. Então, que é o que eu tenho feito com minha leitura atual do Coraline, que em breve vai ter resenha também. Então, o que aconteceu com esse livro? A escrita dele é devagar, os acontecimentos vão devagar. Sim, ele é um livro dramático, ele conta a história de uma família, de uma tragédia de uma família e tudo o que acontece em relação à filha mais nova, que é a protagonista, que é a Sydney. A Sydney é a protagonista do livro, ela é uma filha mais nova de uma família de classe média para alta que frequenta a alta roda, mas que ela sempre foi vista como invisível. O irmão dela, Peyton, ele é aquele tipo de pessoa que é a estrelinha do lugar. Onde ele chega, todo mundo quer estar ao redor dele, fica orbitando, sabe? Aquele tipo de pessoa popular, né? E aí o que aconteceu é que nos últimos anos ele foi tomando várias decisões ruins e se envolveu com drogas, muita bebida e tava dando muito trabalho para os pais da Sydney, até que aconteceu uma grande tragédia. E o Peyton atropelou uma pessoa que ficou tetraplégica, o David Ibarra. Então, assim, começa o livro já no tribunal, dando a sentença pro Peyton, porque ele já é de maior, então não tem mais regalias, além de todas as outras infrações que ele já cometeu. Então, o Peyton não é um réu de primeira, né, assim, já tem outros delitos, né, na conta dele. Então ele é mandado pra prisão, sim, por um bom tempo, e aí a Sydney se vê numa situação que tá só ela e os pais na casa, e aí ela começa a tomar algumas decisões porque ela não quer mais estar naqueles mesmos ambientes que ela estava antes. Ela quer mudar de escola, os pais, por incrível que pareça, aceitam isso, e ela sai da escola Parksday, que é uma escola elitizada do livro, para uma escola de classe baixa, que é a Jackson. E ela tem duas amigas constantes e tal, mas é aquela relação de todo mundo já conhecia o Peyton, né? Todo mundo já conhecia o Peyton, então assim, todo mundo meio que defende ele, sabe? E ela se sente muito culpada por tudo que o irmão fez, pelo dano que ele causou permanentemente na vida do David, e ela vive muito com essa culpa, e essa culpa é demonstrada no livro de diversas formas, e ela sente que já que a mãe e o pai não demonstram isso, não querem falar sobre esse ponto, só querem falar sobre o Peyton, e o tanto que a família tem que estar unida, apoiando o Peyton, então ela acha que aquilo é um absurdo, porque eles tinham que focar as coisas de outra forma. E ela tem. E a história, o livro todo é contado de acordo com a visão da Sydney. Então ela tem uma visão fechada sobre todos. Inclusive a visão dela vai mudando ao longo da narrativa, ela vai aprendendo, ela vai amadurecendo. E quando ela muda para essa escola, ela conhece algumas pessoas novas, faz uma amizade nova, que é a Layla, e a Layla introduz ela na família dela. Então, assim, ela acaba ficando muito próximo da Layla, do Mac, que é irmão da Layla, e de toda a rotina. A Layla tem uma mãe que tem esclerose múltipla, então ela toma remédios fortes, às vezes tem que ir para emergência no hospital. Então é toda uma vida muito
muito diferente da dela. A família da Layla tem uma pizzaria e ela começa a frequentar essa pizzaria e ela vai conhecendo cada um da família e tipo, ela vai se identificando e aos poucos eles vão aceitando ela no grupo. O irmão da Layla, o Mac, ele tem uma banda e aí eles conversam, eles acabam conversando muito no recreio e ela vai se identificando com aquilo e ela vai criando novas perspectivas de vida. O chave do livro é quando ela desabafa pra Layla sobre tudo que ela sente em relação de tudo que o irmão dela fez. Então, assim, é um livro interessante, tem uma história muito bem construída, tem personagens bem construídos, suas motivações e tudo mais. Claro, você fica com muita raiva da mãe da Sidney, porque ela é extremamente controladora. Ela sabe que o filho dela tá na cadeia, mas ela fica ligando pro diretor da penitenciária. Quem faz isso, velho? Quem fica ligando pro diretor da penitenciária, sabe? Pra ter notícias do filho. Mas ela faz. Então, só pra vocês verem o tanto que fica complicado. E, assim, aos poucos a atenção começa também a migrar pra Sidney. A mãe percebe que ela tá cometendo erros com a Sidney, não tá prestando tanta atenção e começa a controlar a vida da Sidney. Então, assim, muita coisa vai acontecendo ao longo do livro, mas é de uma forma lenta e gradual. Assim, no geral, o livro, eu não posso dizer que o livro é ruim, porque ele é bem construído, tem personagens bem construídos, motivações bem feitas, mas eu só posso dar a nota regular pra ele, então vai o selo Margarida pra ele. Por quê? Porque ele frustra a gente. Porque, assim, como é um livro dramático, as coisas acontecem de acordo com os diálogos. Então, tem muita coisa reprimida na Sidney em relação aos pais, de poder sentar e conversar com eles, e ela não faz isso. Então, assim, não tem abertura para isso, ela não se sente livre para fazer isso. Então, o que acontece? É meio que a escritora te promete que várias situações serão resolvidas, várias conversas vão acontecer. E aí quando você vê, isso não acontece. Então você fica frustrada com a história. Assim, foi o que aconteceu comigo, eu fiquei frustrada. Sim, várias coisas, as coisas se resolveram, mas você não estava lá, você não participou do diálogo, você não viu o que aconteceu. Então, tipo, dos últimos capítulos pra frente, é muito corrido o livro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, parece até que a escritora teve que acelerar pra finalizar a história. É muito discrepante os últimos capítulos, do início do livro até o meio do livro. Ele é muito, muito discrepante em relação ao ritmo de narrativa, as coisas acontecem muito rápido, sabe? Inclusive tem um personagem bem ruim no livro, que é o Sawyer. Acho que esse é a pronúncia do nome dele, Sawyer. Ele acaba se tornando amigo do irmão da Sidney nesse centro de reabilitação, que ele vai passando até atingir 18 anos, e fica muito presente com a família. Só que o que acontece? Dá pra ver desde o início, e a escritora é clara desde o início, que ele fica cercando a Sidney. E ela não gosta disso, e ela tenta afastar ele, e a família fica tipo... Não, sabe, ele pode cuidar de você quando a gente sai em determinadas situações, ele vai vir pra cuidar de você. Gente, eu fiquei... Como assim, velho? Você vai pegar um estranho e colocar na sua casa pra cuidar da sua filha quando você sai? Tá? Por mais que fosse amigo, por mais que ajudasse o filho dela e tal, tipo, eles deram muito crédito pro garoto, sabe? Deixando a filha dele sozinho com esse cara. Gente, é umas situações assim que só a Layla pra salvar ela, sinceramente. E a Layla é a personagem que eu mais gostei no livro. Ela tem seus problemas em relação a relacionamentos românticos e tudo mais, mas, assim, ela é muito, assim, centrada na amizade com a Sidney, e elas se gostam muito, uma cuida da outra, uma encobre a outra, mas, assim, coisinhas que, eu quero fazer isso, e entendem? E elas se tornam muito amigas de verdade. Então, assim, ela é o tipo de pessoa como a Sidney descreve. Chega num local, é como se fosse um sol.
e brilha e passa amor e luminosidade para todo mundo. E realmente a Layla, ela tem um diferencial muito grande, e assim, às vezes eu lia muito livro pra ler os trechos que a Layla estava participando, entende? Pra mim, ela se sobressaiu, a protagonista, mas é óbvio que a gente não consegue perder um vínculo da protagonista porque é ela que narra toda a história. Então, assim, é bom ver o amadurecimento da Sidney, tanto no aspecto emotivo, de relacionamento com a família e até uma construção de uma nova amizade dela com o irmão, que já havia se perdido há muito tempo, dessa vida toda de ilegalidades, né, que o Peyton criou. Mas, assim, não tem como eu dar outra nota. Esse livro me deixou muito frustrada porque ele me trouxe questões que não se resolveram. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Eu vou trazer mais resenhas pra vocês. Se vocês já leram esse livro ou conhecem essa escritora, não esqueçam de deixar o comentário de vocês. Se vocês gostam de outros livros dela ou de outras obras, vocês podem comentar comigo, tá? E eu vou respondendo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.